a centralidade da morte. A centralidade da morte é o segundo capítulo de Verdadeira Espiritualidade do autor Francis Schaeffer. Mas ele não é a pessoa mais importante desse retiro. Ele de fato é um irmão querido e está com o Senhor na glória. Mas a pessoa mais importante desse retiro é o Senhor Jesus Cristo. E o culto é para Ele. O Senhor nos colocou aqui diante de Romanos capítulo 6, do verso 1. Estaremos trabalhando até o verso 14. Eu peço que sua atenção esteja totalmente voltada para o sermão. Nós falamos ontem sobre uma verdadeira, o quê? Espiritualidade. Uma espiritualidade genuína. E tocamos numa terrível descoberta para alguns ou numa constatação para outros. A cobiça. A cobiça, o 10º mandamento que diz, não cobiçarás, ele apresentou-se no capítulo 7 de Romanos como um mandamento que Paulo não esperava que tivesse todo aquele barulho. Paulo estava, como diz o próprio Schaeffer, indo bem nos 9 mandamentos iniciais, os quais podem ser vistos. Eu posso demonstrar não adorar imagens, eu posso me esforçar no honrar pai e mãe. Existe um aspecto que dá para ver nos 9 mandamentos. Mas Paulo diz que o mandamento não cobiçarás matou Paulo. O bom fariseu se tornou o miserável pecador, como ele mesmo chama. E ao fim do sermão de ontem, nós constatamos que a necessidade de perceber as cobiças no nosso coração, ela não é a resposta para o fim das cobiças. Ela é apenas aquilo que Paulo disse, eu morri, eu constatei a minha morte. Mas Paulo diz no verso 14, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. O que significa dar graças a Jesus Cristo? É que Paulo responde à cobiça com ações de graça pela obra de Jesus. A obra da cruz, a obra consumada da cruz de Jesus. Paulo diz que não a mera constatação da cobiça, mas a realidade da obra de Jesus impedem-no de continuar em sua trajetória de prisioneiro, contraditório e pasmado consigo mesmo. Paulo nos mostra aqui, apenas tocando no aspecto de ontem, de que a constatação da cobiça não resolve a cobiça. É ações de graça pela obra de Jesus na cruz. Dita assim, obra consumada de Cristo. Consumada expressa final. Consumada expressa acabada, completada. A obra de Jesus é o motivo e é também o incentivo e é também, obviamente, o poder que fornece a cada pecador aqui a possibilidade de não ser mais prisioneiro do pecado, e a isso dizemos glória a Deus, porque temos como escapar. Há um escape para a sua cobiça essa manhã. Há um escape para a sua cobiça, a obra de Jesus. E esse é o ponto de ligação com o que vamos falar hoje. O motivo rebelde da ingratidão que se levanta contra Deus, a qual chamamos de cobiça, tem na obra de Jesus o seu franco inimigo. E Jesus venceu e Jesus vencerá. E quanto a isso, o próprio Francis Schaeffer inicia a construção desse argumento sobre a centralidade da morte, falando que se nós assumirmos de fato essa obra consumada de Cristo e assumirmos, diz ele, que ela é a base da vitória sobre o pecado, teremos que considerar se ela também não será a própria cobrança que a vida cristã exige. Se a obra de Cristo é a estrutura que sustenta a vitória sobre o nosso pecado, por que ela é apenas estrutura para vitória e não estrutura para a vida? E por aí nós iniciamos com uma primeira afirmação muito clara, que
que não são os milagres de Jesus, e nem a ressurreição de Lázaro, nem a multiplicação dos pães, e nem todos aqueles sinais notórios que realmente tocam o nosso coração quando pensamos em vencer a morte e vencer o pecado. Não são os milagres de Jesus que são lembrados na hora de gritarmos salva-me. Mas o centro, a centralidade da obra de Jesus está na sua morte. A morte de Jesus é o ponto alto do ministério de Jesus. Por mais que nós estejamos sempre lembrando de que Ele é poderoso para salvar e curar, que Ele é poderoso para salvar e prosperar, ajudar a cuidar dos nossos filhos, compreender as realidades de evangelismo, existe o ponto alto da mensagem de Jesus, que é a cruz de Jesus. A morte de Jesus é o ponto alto do ministério de Jesus. É o clímax do ministério de Jesus. Nós precisamos entender que a centralidade da morte é a centralidade da própria obra de Cristo. Isso precisa ficar fixo nas nossas mentes. Antes de adentrarmos o capítulo 6, como vamos fazer hoje, num estudo paulatino, eu gostaria que você pudesse olhar o capítulo 5, por favor. E enquanto eu vou falando, você vai examinando um aspecto interessante. Antes de que o capítulo 6 possa receber de nós o título de A Centralidade da Morte, o capítulo 5, sem dúvida nenhuma, poderia receber de nós o título O Triunfo da Graça. O Triunfo da Graça. O capítulo 5 vai todo ele tratar de que a graça de Deus prevaleceu sobre tudo e sobre todos. Chamamos de graça, preste atenção, a boa vontade com que Deus vai na nossa direção, sem mérito algum. A graça prevaleceu, a graça triunfou, a graça venceu todos os inimigos. No capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. A graça de Jesus, ela foi uma graça que nos trouxe justificação. Passamos a não ser olhados por Deus como inimigos, como ofensores, como pessoas que o odeiam. Preste atenção. Às vezes essas coisas se tornam abstratas quando nós não aplicamos ela em termos práticos. Já esteve em um ambiente onde você olha para as pessoas e sente claramente de que você as ofendeu e de que você não tem espaço diante delas? Você já esteve diante de uma pessoa a qual ama e depois de tê-la ofendido profundamente, sente-se completamente desmerecido de estar perto dela? Você não tem palavras para falar com ela. Verdade seja dita, você pode evitá-la, embora ame. Não há espaço, parece não haver conversação que coloque aquilo no lugar. É preciso que aquela pessoa venha até você. Às vezes você não tem força para fazer isso. E ela se aproxima de você e fala assim: vamos parar com isso, eu te amo. E aí você desmonta. E você diz: me perdoa. Não há forças para se justificar. Jesus Cristo triunfou com a graça quando nós não somente não desejávamos por Deus, mas ainda que fôssemos perdoados por Deus, não teríamos cara de olhar para Ele. A justiça de Jesus sobre nós retoma a comunhão com Deus, que era algo que não poderíamos prover. Pense, perdoado por Deus, ainda assim como olhar para Ele? Ainda assim como falar com Ele? Ainda assim como se relacionar com Ele? Você já foi perdoado por alguém, mas ainda assim teve aquele senso profundo de culpa e desmérito? Balance sua cabeça, você deve lembrar de momentos assim. A sensação é: puxa vida, essa pessoa me perdoou, mas eu não tenho como retomar essa caminhada com ela. Verdade seja dita, logo de começo, nós às vezes nem sequer acreditamos que vamos continuar com o relacionamento daquela pessoa, tamanha a ofensa que cometemos. Então nós meio que ficamos esperando que ela fale conosco alguma coisa que nos dê espaço para uma comunhão. Estava ouvindo uma palestra do Guilherme de Carvalho, e o Guilherme de Carvalho cita Rubem Alves, e diz que
a este autor foi incumbido no Natal de prover um pequeno inserto sobre o Natal e sobre o cristianismo. E aí Rubem Alves, a qual alguns aqui gostam, e de fato ele é um excelente escritor, ele escreveu algo assim: deduzo, ao olhar para o cristianismo, que a centralidade do cristianismo é o medo do inferno. Ele apontou que o cristianismo gira ao redor de eu tenho medo de ir para o inferno, então eu quero ir para Jesus. Falhou gravemente na afirmação dele, concorda? A centralidade do cristianismo é que Jesus tem comunhão com o Pai. E essa comunhão Ele quer que nós também tenhamos. A centralidade do cristianismo é Pai nosso que estás no céu. Jesus tem plena comunhão com seu Pai. E nós não tínhamos. E Ele desejou nos dar esta comunhão. Ele desejou os domingos. Não é por medo de inferno, mas por necessidade de comunhão a Deus. Sabe o que você precisa essa manhã? Muito mais, infinitamente mais do que ter medo do julgamento, ter medo do inferno, ter medo do juízo vindouro. É você desejar a comunhão com o Pai. É você estar aqui sentado e falando assim: nossa, eu posso falar com o Pai de Jesus, igual Jesus. Eu posso falar com o Pai e o Pai me ouve. Isso é maravilhoso. A restauração da comunhão. Nessa manhã você pode falar assim, ó, Pai, e Ele pode dizer, Filho. E isso não tem preço. E isso não é sobre ter medo do inferno. É graça. O triunfo da graça nos trouxe comunhão. E você precisa exultar por isso. E sentir profundo afeto pelo fato de que você hoje não é mais órfão. Você tem um Pai. E avançando dentro dessa graça que a justificação nos deu, nós encontramos no verso 2 que estamos firmados com os dois pés nessa graça, onde o verso 6 diz: éramos fracos, éramos pecadores, não tínhamos como acessar a Deus. A graça triunfou. O verso 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo. A graça morreu. A graça morreu por injustos. O verso 15, se você puder ver, vai dizer que essa graça é maravilhosa. Porque ela vai falar o seguinte: mas o dom gratuito, ou seja, essa graça, não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça, então, ela é sobremodo maior do que a ofensa. O verso 20 termina dizendo que a lei veio para que aumentasse a ofensa, ou seja, para que a ofensa fosse vista tal como ela é, ela fosse vista como má. A lei, ela tem como objetivo mostrar para você que você é incapaz e mau. Mas onde, você pode ler isso, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Logo, o capítulo 5 nos mostra o triunfo da graça. A graça venceu. A graça venceu a nossa ausência de comunhão, foi restaurada. A graça venceu a nossa inimizade, que foi abolida. A graça venceu os nossos pecados, e onde havia um monte de pecados, Deus desceu com um monte maior de graça, e aí o povo dele foi restaurado. A graça triunfou. E onde, como diz aquela versão Almeida mais antiga, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nessa manhã você pode glorificar Deus em Cristo e dizer: Pai, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Mas daí, iniciamos a caminhada na direção da morte. Ora, mas como assim? Talvez você já deva ter ouvido falar de Dietrich Bonhoeffer. O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer falava sobre o termo graça cara e graça barata. E ele dizia, assim com algumas letras mais simples, né, que a graça de Deus custa caro, ela custa tudo. A graça, esse favor de Deus, não é barato. Nós a recebemos gratuitamente, mas ela não é algo que foi obtido sem custo. Ela não foi obtido sem esforço, sem morte. Portanto, ela é uma graça caríssima. Ela deve ser por nós tratada como um tesouro. E quando nós estamos falando sobre isso, obviamente nós estamos falando sobre morte também. Essa graça veio porque a obra de Jesus Cristo, a obra no qual Jesus Cristo morreu, a obra de cruz, nos deu acesso ao Pai. A obra de cruz nos deu a graça de Deus. Então há uma centralidade na morte de Jesus. E aí você vai dizer, isso é novo para mim. Não é novo. Não é novo. E o inverso disso também não é novo. Não precisa abrir, vai ser uma citação livre. Mas em Gênesis capítulo 3, é dito que a morte entrou no mundo. Adão e Eva romperam sua relação com Deus e a morte entra no mundo. E aí eu te pergunto, a morte entrou no mundo e nos separou apenas de Deus, como se isso já não fosse bastante? Não. A morte nos separou de Deus, do próximo, da criação e de nós mesmos. A morte manchou todas as coisas do mundo e todos os homens e todas as relações foram marcadas pela morte. O salário do pecado é a morte. A transgressão nos trouxe morte. Todas as coisas que você e eu vivemos já estão centralmente ligadas à morte. A morte do pecado. O pecado trouxe morte para todas as áreas da vida. Quando estamos falando sobre centralidade da morte, você pode incorrer no erro de falar, ok, é a obra consumada de Cristo. Antes mesmo que essa obra fosse consumada na cruz, a morte já reinava, só que numa outra ótica. Todas as coisas que você faz são manchadas pelo pecado. Talvez você desconsidere isso, mas a morte em todas as áreas na sua vida. Absolutamente tudo tem morte. Então, qual foi a obra de Jesus? Foi uma obra para inverter os resultados da morte. Mas foi uma obra de morte. Jesus Cristo usou a sua morte vicária para inverter o fluxo da morte. Logo, havia a morte, preste atenção, que esse é um ponto central para que a nossa compreensão seja estabelecida. Jesus sabia e sabe que a morte entrou em tudo. E agora, a morte dele também deveria entrar em tudo. Ele sabia e sabe que nossa vida é marcada pela morte. Morte de pessoas que amamos. Morte, a gente mata coisas para comer. A gente o tempo todo está ferindo uns aos outros, xingando, cobiçando. A morte entrou em tudo. Então Jesus entra na morte e subverte a morte. Ele faz a morte girar no fluxo contrário. E a morte que era para destruição, ele entra no mundo para apresentar a morte que gera vida. Tem a morte que vai levar até a destruição no inferno. E aí Jesus entra e apresenta um outro tipo de morte. Uma morte que traz a vida. Ele morre, preste atenção nos fatores ligados à morte de Jesus. Ele morre para a aceitação da família, da religião, dos seus. Ele morre para isso. Ele simplesmente não quer mais esse tipo de coisa. Ele coloca isso nos nossos olhos e fala, ó, família, religião, sucesso, eu morri para isso. Ele morre para a reputação, no mundo de reputações. Reputação é mais ou menos o modo como você gosta de ser comunicado às pessoas, o modo como você gosta de ser lembrado por elas. A reputação, ela se estabelece naquela condição onde você gosta de ser lembrado por determinada coisa que te traz orgulho pessoal. Jesus morreu para a reputação.
Ele foi reputado como aflito de Deus, como diz Isaías 53. Aflito de Deus significa alguém que foi ferido pela maldição que Deus devia imputá-lo. Jesus morreu para a reputação. Jesus morreu para substituir cada crente na cruz. A cruz de Jesus, a cruz do pecado, era para cada crente. E ele morre para substituir o crente. Ele morre e nos compra com seu sangue. Ele paga você pessoalmente com o sangue dele. Ele morre para nos reconciliar consigo mesmo e com todo, com a criação, com tudo que Deus fez. Tudo passa a ter significado. Ele morre para que nós possamos ser vistos como justos diante de seu Deus e Pai. Ele morre para que nós possamos nos unir com Ele a seu Pai. Logo, Jesus usa a sua morte para todas as coisas onde a morte tocou. A morte tocou em todas as coisas. Então, Jesus usou sua morte para inverter todas as coisas. Ele girou o mundo ao contrário com sua morte. Schaeffer, por isso, diz que a morte era o ponto central da obra de Cristo. Se você puder analisar alguns versículos comigo, no capítulo 6, você vai perceber que Paulo está preocupado com a igreja em Roma. Como eu, como pastor, estou preocupado com essa igreja aqui. Em que sentido estamos, como pastores, preocupados? De que haja uma ignorância quanto a isso. Eu gostaria que você pudesse ler em voz alta o capítulo 6, verso 3. Pode ler. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Preste atenção. Paulo está dizendo, vocês ignoram isso? O termo que Paulo está tentando nos apresentar e buscando nos mostrar é o seguinte: vocês ignoram que há uma centralidade nisso? A centralidade que Paulo está falando aqui é de que nós fomos unidos com Jesus Cristo na morte pelo batismo. O batismo, aquele batismo de água, ele representa a morte de Jesus e a nossa morte. Eu gostaria que você lembrasse de uma cena, por favor. Jesus Cristo, no capítulo 3 de Mateus, depois a gente vai analisar esse capítulo 3 mais à frente, mas o capítulo 3 de Mateus, Jesus se apresenta a João, o Batista. E aí, Jesus se apresenta para o quê? Ser batizado, correto? E o batismo de Jesus, naquele momento, não é o nosso. O batismo de João não é o nosso. O batismo de João para Jesus é um batismo de arrependimento de pecados. Jesus, preste atenção, se une a nós pelo batismo. Jesus se une à raça humana pelo batismo de João, porque o batismo de João identifica Jesus como um pecador, que de fato ele não era, mas ele assumiu nossos pecados. Jesus, em sua primeira atitude pública, se une a nós pelo batismo. E o batismo que Jesus recebe de João nos une a ele. E Jesus diz, eu estou com eles, eu sou com eles agora. E os pecados deles estão sobre mim. Como Deus em Cristo nos uniu no seu primeiro ato público de Jesus? Pelo batismo. Como nós somos unidos publicamente pela primeira vez que nós nos declaramos cristãos de forma plena? Pelo batismo. O batismo de Jesus uniu Jesus a nós. E o batismo que nós temos na igreja nos une a Jesus. Só que o batismo que nos une a Jesus não é o batismo de arrependimento de pecados. É o batismo da morte. Enquanto o batismo de Jesus representava uma união com o pecador, o batismo de João, o batismo de Jesus representa a união com a morte dele. Enquanto Jesus se relaciona com o nosso pecado e diz, agora é meu, o batismo de Jesus comunica, agora você está morto. Você morreu. Você se une a mim na minha obra consumada. Você vai viver a minha... Eu vou viver a sua realidade e vou pagar pelos seus pecados.
eu vou pagar como pecador e você vai viver como Cristo. O batismo então traz essa realidade dupla. Jesus unido a nós e nós unidos a Ele. Mas não é o mesmo batismo. Não tem o mesmo significado direto. Em Jesus fomos sepultados e o sinal disso é o batismo. Quando fomos sepultados, o que significa? Que tudo aquilo que levou Jesus até a cruz passa a ser identificado por nós. Quando Jesus é batizado, tudo aquilo que nos levaria à cruz, que era o que? Os nossos, recai sobre ele. A trajetória de Jesus, então, precisa ser feita como a trajetória de um pecador. Ele precisa ser destruído e amaldiçoado por Deus. E nós, quando sepultados com ele pelo batismo, também fazemos a mesma história, só que a história de Jesus, a história da cruz. Se você puder avançar e entender isso profundamente, vai entender que nós não fomos unidos a Jesus pelos milagres que ele podia fazer. Nós não fomos unidos a Jesus pelo bom discurso que ele tinha, e ele de fato pregava muito bem. Nós não fomos unidos a Jesus por habilidades e capacidades de liderar pessoas. Jesus não falou assim, vocês serão unidos comigo quando liderarem pessoas como eu lidero, eu sou um bom líder. Vocês serão unidos comigo quando vocês pregarem tão bem quanto eu. Vocês serão unidos comigo quando vocês tiverem essa capacidade de articulação verbal. Ou vocês vão ser unidos comigo quando vocês conseguirem multiplicar pão. Jesus não fez essa menção. A menção sobre unidade com Jesus é na morte dele. Logo, todo cristão inicia seu ponto cabal e crucial a partir do clímax de Jesus. O cristianismo começa para alguém quando ela é batizada. E aí ela morreu. Como Jesus. Eu peço que você progrida nesse entendimento. Estamos na metade do nosso sermão. A metade para frente depende do como você entendeu o batismo. Eu quero ir com você para Lucas, capítulo 9, verso 22. Vai ser projetado aqui, mas você não tem problema de abrir a sua Bíblia. Deixa Deus falar com você essa manhã. Pergunte a Deus o que isso quer dizer para a sua vida de modo pessoal. Lucas, capítulo 9, verso 22. Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Olha que coisa. Jesus está deixando claro a sua trajetória. E tem 3 palavras que são ressaltadas nessa trajetória. As 3 palavras que eu quero que você olhe são rejeição, morte e ressurreição. Rejeição, morte e ressurreição. Jesus apresenta que a sua trajetória terrena vai ser marcado por essa tríade. Primeiro, ser rejeitado. Segundo, ser morto. E terceiro, ser ressuscitado. Essa questão de Jesus com essa tríade, ela não é algo que você possa descartar como sendo unicamente um discurso dirigido a Jesus sobre sua própria vida. Nesse momento aqui, isso afeta todos os crentes. E por que eu estou te dizendo isso? Porque essa promessa de ressurreição de Jesus Cristo, ela também é uma promessa para nós. E Paulo vai trazer isso novamente em Romanos, eu peço que você volte para lá. E no capítulo 6, onde nós lemos o verso 4, agora vamos para o 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha a afirmação de Paulo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O que Paulo está dizendo com isso? Que se formos unidos a Jesus em sua morte, o seremos em sua ressurreição. Existe uma condição aqui que é muito clara. Se formos unidos, preste atenção, se formos unidos, é uma condição que estabelece a ressurreição futura. Se eu não me uno com Jesus em suas mortes, em tudo aquilo pelo qual ele morreu, e se eu não me uno a Jesus inteirado e integrado à sua morte, morrendo com ele todos os dias, eu não serei ressuscitado por Jesus. Isso é algo muito grave. Isso é algo muito central. Nós estamos falando aqui de o fim de uma ideia romântica de vida. Nós estamos falando aqui de que a morte afetou todo o mundo e de que a morte de Jesus afeta todo o crente. O crente é completamente encharcado da morte de Jesus. Nós entendemos que a cruz é a cosmovisão pessoal da vida de cada crente. A morte de Jesus e o modo com o qual ele levou a sua vida até a sua morte traduz-nos morte e morte para nós. Isso parece às vezes não ser algo verificado por nós, porque temos o péssimo hábito de nos medir a cruz, olhando para a cruz. Schaeffer chama isso de a morte do ego, a morte do eu quero, a morte do eu tenho vontade, a morte do eu vou fazer porque eu estou com vontade de fazer. Schaeffer apresenta isso como a clara morte do eu porque eu gosto, do eu porque eu quero, do eu porque eu faço. Embora isso possa parecer a nós um termo muito comum, né? Não, morte do ego, a gente tem que morrer para o ego. Isso não é o que a gente verifica na vida real dos crentes. Quando os crentes são acessados em sua interioridade e realmente eles se sentem à vontade, ou pelo menos eles não suportam mais não falar sobre isso, os crentes revelam que não morreram. Eles começam a falar coisas como por exemplo, eu não sei como é que seria viver com tão pouco. Nem eu, meu Deus, eu nem sei. E começam a revelar o seu medo de não ter alimento. Os jovens que não se casaram falam assim, não, eu faço tudo pelo Senhor. Que o Senhor me pedir, se pedir para não casar, eu não caso. Mas meu Deus, eu não sei como é que... Entende? Os nossos gritos de mas inclina-nos a pensar se de fato morremos. Irmãos, o modo como você é corrigido e recebe a correção, o modo como você não procura ser corrigido e não procura a correção, o modo como você estabelece a sua vida romanticamente. O que eu chamo de vida romântica? É uma vida que não parece perceber de que a morte está em todos os lugares do cristianismo e que quando Deus dá uma folga pra gente, um fim de semana mais calmo, ou quando Ele dá um mês de alegria sem muitos problemas, Ele está dando uma folga. Porque o contrário é regra. E a gente fica pensando que o contrário é a vida. Pois esse ano eu nem viajei. 5 anos que eu não viajo. Viajei. Sabe essas coisas que nós construímos com a nossa mente? Puxa vida, eu não fiz faculdade, eu não estudei. Eu queria ter uma vida sexual melhor. Sabe esses anseios, esses gritos que a gente dá? A gente não percebe que todas essas graças que Deus dá são um fôlegozinho entre as tribulações. Porque se nós olharmos para a cruz de Cristo e para a obra de Jesus, vemos que parece que Jesus não tinha quase fôlego. Não tinha muito... Era o tempo todo ele sendo fustigado por todo mundo. O mundo cercava com tribulações e tribulações e tribulações e tribulações. E os crentes que têm uma vida romântica invertem o processo. Eles querem ter uma vida fácil, de paz, uma vida que lembra coisas que vêm em filmes, revistas, e vem na vida de crentes que às vezes nem crentes são, e eles contemplam isso, e talvez você seja uma pessoa que contempla essas realidades, e fala assim, meu Deus do céu, então se eu tiver que ir para um lugar longe, pregar o evangelho, sofrer, tudo bem, mas se Deus me mandar para perto, então sempre estamos contemplando romanticamente uma dimensão de vida menos sofredora, só que a cruz é sofredora. A graça que nós recebemos de modo caríssimo, com sangue sendo derramado, um homem morto, jorrando sangue
gritando. Não pense no Jesus, como a irmã ontem estava explicando, aquele Jesus pantocratos, né? Aquele Jesus assim. Jesus não estava passivo, não. Jesus estava gemendo de dor. Jesus não foi carregando a cruz e por ausência de coragem ele gritou. Ele gritou muito. Ele chorou muito. Ele gemeu muito. Quando seus irmãos falaram, nenhum profeta quer ser ouvido se não for em Jerusalém, imagine ele ouvindo aquilo, porque os meus irmãos sabem que eu estou sendo ameaçado de morte e estão me mandando para a morte. Aquilo não foi fácil. Não foi fácil crescer com a zombaria de ser filho de uma mulher de promiscuidade. Nós, infelizmente, ainda almejamos um cristianismo sem cruz. Não queremos morrer para as coisas para as quais Jesus morreu. Do ápice, que é a cruz, e o anterior, que são as pequenas e as terríveis mortes diárias, nós não compreendemos essa realidade para nós. Por isso, nos iramos quando acreditamos que somos injustiçados por outros. Eu não gosto de ser injustiçado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e o gosto ganha um peso quase de autojustificação. Isso nos parece, nessa manhã, trazer a dimensão de que as nossas escolhas ainda podem estar sem cruz. Se a cobiça traz a dimensão da ausência da graça pela obra de Cristo, é porque a obra de Cristo não é desejável por você. A obra de Cristo não aparece nobre, linda, exuberante. Logo, por não desejá-la, obviamente, você deseja um outro tipo de vida, que vai ser manchada pela morte do pecado e não pela morte da cruz. Vai ser marcada pelos desejos que todos têm, mas não pelo que a cruz projeta. A cruz vai esmagar você e eu. A cruz de Jesus vai nos fazer pensar em como Ele pode ter suportado aquilo, porque nós não conseguimos sem Ele. A cruz de Jesus Cristo, ela não faz com que um homem ou uma mulher se sinta julgados quando outros falam, se sintam injustiçados. A cruz de Jesus Cristo, ela nos leva a confissões que jamais poderíamos fazer se não fosse pelo fato de que cremos no poder da cruz. A cruz de Jesus Cristo faz com que você vá até a confissão e rasgue a boca e diga: me ajuda! Porque a cruz de Jesus é um grito, é um brado de angústia. Um homem pregado e gemendo enquanto eu tenho vergonhinha de confessar, enquanto eu me dou quando você faz algumas perguntas, enquanto eu não sei se eu entrego a minha vida à juventude para as missões. Entende como isso é contrastante, aquele homem gemendo? Aquilo é a realidade, não nossas pequenas realidades de sofrimentos medíocres. Tenho vergonha, tenho medo. A cruz esmaga isso. E ela impõe outra morte. E ela é forte o suficiente para transformar você nesta manhã. Francis Schaeffer tem umas citações importantes sobre isso, e eu começo com essa. Se eu emprego minhas capacidades intelectuais para fazer-me respeitável ante o mundo, eu falho, visto que ele está em revolução contra aquele que o criou. Isto é igualmente verdadeiro no caso de eu utilizar a minha ignorância com o mesmo propósito. Tenho de enfrentar a cruz de Cristo em cada aspecto da vida e com todo o meu ser. A cruz de Cristo deve ser uma realidade para mim, não só no sentido de assegurar-me definitivamente a justificação no momento da minha conversão, mas através de toda a minha vida como cristão. Mas se queremos algo de real na vida cristã, algo da espiritualidade genuína, temos que tomar nossa cruz dia a dia. O princípio que me leva a dizer não ao ego jaz no âmago de minha atitude para com o mundo, pois este mantém sua condição de alienado em revolta contra o Criador. Mais um. A primeira frase me chama muita atenção. A primeira frase do começo ali. Se eu emprego minhas capacidades intelectuais para me fazer respeitável ante o mundo, eu falho. Sabe o que ele quer dizer com isso? Basicamente, se eu emprego aquilo que eu posso fazer para que outros
se não Cristo aceitem, eu falho. Não é cruz. O modo como estamos insensíveis às vezes às Escrituras, o modo como muitas vezes estamos insensíveis às orações, tem a ver com o modo como estamos insensíveis à cruz de Jesus Cristo. E nessa manhã, a cruz precisa afetá-lo. E você e eu precisamos, juntos nele, pensar: Senhor, o que ainda é minha vontade? O que é ainda eu não faço porque eu não vou fazer? O que é ainda eu não digo para as pessoas realmente o que eu quero, porque se eu disser, elas não vão me considerar um cristão? Isso não é cruz. A cruz expõe a nudez e a crueza da maldade humana. Jesus estava nu na cruz, era uma tremenda vergonha. Jesus estava mutilado e pregado e considerado maldito diante de todos. Hoje, aqui, você precisa tomar a cruz de Jesus. E a cruz de Jesus é a cruz da maldição diante dos olhos alheios, da rejeição diante do mundo inteiro e da aniquilação das suas vontades e das minhas. Nós precisamos pensar profundamente se a nossa vida é cruciforme, como John Stott gosta de usar essa frase. Se a nossa vida, ela de fato é uma vida onde o tempo todo eu estou mal com isso, eu estou mal porque me fizeram aquilo, eu não consegui essa vaga, eu não consegui isso. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Desculpe o meu jeito exaltado, isso é falta de cruz. Você não está crucificado ou não está crucificando. Você está vivendo coisas que todos, inclusive sem Jesus, podem viver. A ausência de missionários no campo, a ausência de cristãos genuínos na faculdade, escola, trabalho, família, isso é falta de cruz. Pessoas não foram à cruz. Elas olharam o medo do inferno, e aí Rubem Alves talvez esteja certo para essas pessoas, e falaram: eu não quero ir para lá não. Elas olharam e falaram assim: parece que os crentes vivem menos pior um pouco, eu vou nessa. E elas se escondem atrás de uma capa de mentira. Não podemos, grava essa frase, não podemos nos unir com Jesus apenas em sua posição de filho, mas também em seu destino como filho. Nós não podemos escolher nos unir a Jesus como filhos de Deus se nós negarmos o destino do Filho de Deus. Em Lucas capítulo 9, verso 23 a 25, se você puder olhar, repare a continuação daquele versículo que nós iniciamos. Jesus dizia a todos, leia por favor: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? É o que a gente diz quando fala assim: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua tentativa de tentar ser feliz e construir uma identidade segura vão te levar à ruína. Estamos indo para o final. Questione-se sobre sua vida de cruz. Questione-se. Nós somos salvos quando somos unidos com Jesus em seu destino como filho de Deus. Nós somos filhos quando estamos unidos pelo batismo da morte. A morte de Jesus passa a ser a nossa morte. E o modo com o qual ele viveu, cada pedaço de morte passa a ser morte para a gente também. E o modo como ele rejeitou a vida como os homens admiram, é o modo como nós vamos rejeitar também. Depois que Jesus aceitou as águas do batismo, perceba, por favor, o que aconteceu em Mateus capítulo 3, do 15 ao 17. Mas Jesus respondeu, quando do batismo: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Falando para João. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Sabe o que significa isso? De que depois que Jesus aceita a morte pelo batismo,
Publicamente o Espírito Santo vem sobre ele, não que ele não o tivesse. E publicamente o Pai o aprova, quando ele assume a posição e a missão de filho. O Espírito Santo vem sobre nós, e o Pai vem sobre nós em agrado, em elogios, em isso, meu filho, quando nós assumimos a morte pelo batismo. Ele olha para nós em termos de, olha, como meu filho você está sendo crucificado. Não podemos aceitar ser salvos como filhos de Deus, sem aceitarmos o destino de filhos de Deus. E o destino de cada filho de Deus aqui é a cruz, como o Filho de Deus, Jesus. Isso não é possível de ser invertido. Romanos capítulo 8, verso 17, nos traz a consequência clara de que isso sempre vai dar em ressurreição. E se somos o quê? Pode falar de novo. Filhos. Somos também? Herdeiros. Continue. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Rejeição, morte, ressurreição. Não existe outra ordem. Não existe como você ficar aí, nossa, eu tô animado com a ideia de que Jesus vai me ressuscitar um dia. Se você não morreu com Ele, se você não foi para a cruz com Ele, você não será glorificado com o Filho. A ressurreição, ela está aguardando aqueles que sofrerem com o Filho. A ressurreição é a herança daqueles que padecerem como o Filho, não mais para que sejam justificados, mas porque se identificam com o Pai. A cruz é, portanto, a trajetória natural de cada filho de Deus. Todos os filhos de Deus serão levados à cruz como Jesus, unidos a Ele. Pastor, como é que fica isso? Você quer vencer pecados, isso é incrível, as pessoas querem vencer pecados. Olha o que Romanos 6,6 nos diz. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês considerem-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Verso 12 é ético. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Sabe o que significa? Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Se formos à cruz, teremos força para vencer os nossos pecados. Se eu não vou à cruz, se eu continuo, eu gosto, eu quero, é assim que eu vou fazer, eu tenho a minha ideia sobre a vida, eu tenho a minha ideia sobre felicidade, eu gosto do sucesso do mundo, eu vou tentar compatibilizado. Pare com isso. Jesus condenou Adão. Adão está condenado. A raça adâmica foi infectada com o pecado. Ela precisa morrer. A raça de Adão não tem salvação para Adão. A salvação é em Cristo. E para que haja salvação em Cristo, eu preciso ir para a cruz. Se não há. André, você desconsidera o fato de que pode haver pessoas aqui não cristãs? Pode haver um número de pessoas aqui que podem ser não cristãs, sim. Nossa, mas todo mundo passou por um crivo tão alto, né? E para ser recebido na igreja, né? Sim. Mas o teste da cruz é o que vai dizer as coisas no fim das contas. O pastor André, os diáconos e a igreja vão se esforçar ao máximo para fazer a melhor leitura de tudo que é visto e possível. Mas ainda assim, é a cruz.
A cruz de todo dia, que vai marcar de fato o cristianismo no coração de cada crente. Essa ordem presente, ela vai ser destruída. Esse corpo precisa estar condenado na cruz. Como Jesus pagou os pecados? Dando o seu corpo. Como esse corpo pode ser transformado por Jesus? Se for para a cruz dele. Se não for para a cruz de Jesus, não será transformado. E aí, citando de novo Guilherme de Carvalho, ele fala que o velho homem está abraçado com o pecado. Ele não vai soltar. Só na cruz. Deus não começará uma nova criação sem condenar com justiça a velha criação. A velha criação está condenada à morte. As coisas novas que são feitas passam pela cruz. Jesus reconciliou consigo o mundo. Aonde? Na cruz. A nova criação vai começar da cruz. E os novos homens e mulheres nascidos de novo começam pela cruz. Este modo de vida que você talvez tenha assumido, estamos indo para o final, preste atenção, esse modo de vida dúbio. Sabe o que é dúbio? Dividido. Ora você diz amém, vamos. Ora você diz não posso largar isso. Isso não é cruz. Ponha isso em xeque essa manhã e lance fora. Por isso, temos uma pergunta final, a qual podemos pensar sobre como podemos contemplar o triunfo da graça em nossas vidas, se nós existimos enquanto homem natural ainda. O que você vai fazer a respeito do homem natural esta manhã? Do homem que grita dentro de você, da mulher que fala, não. Ainda há algumas coisas que você pode manter, ainda há algumas coisas que você pode ter igual o pessoal do teu trabalho, igual o vizinho, igual o pessoal da faculdade, igual aquele crente flexível. Olha, tem umas coisas que você não precisa ser tão radical. E aí cito de novo John Stott, a cruz é radical. Leonardo Ravenhill e homens com muito fogo no Espírito Santo, eles olhavam para a cruz e falavam, é ali, é lá. Existe uma última história que eu quero te lembrar. Jesus e o fariseu Nicodemos. Nicodemos chega perto de Jesus e faz uma série de considerações elogiosas, né? Sabemos que tu és mestre, vindo de Israel, o povo nutre por você grandes afetos, olha, os milagres. E aí Jesus, né? Ele põe logo um pé na porta. Para aí. Sabe aquela... Tá bom, Nicodemos. Tá bom. Nicodemos, você não está vendo o reino. Só pode ver o reino se nascer de novo. Corta o assunto. E aí você imagina Nicodemos, que é um fariseu, é um homem cheio de vínculos sociais importantes, confiante na sua tradição religiosa, nas suas obras, na sua capacidade de ler a Bíblia, né? Confiante. Ele está tentando encaixar Jesus na vida dele, você entendeu? Ele está tentando pegar Jesus e falar assim, dá para ser seguidor de Jesus à noite, quando ninguém vê. Então ele tenta juntar os esquemas. Dá para ser seguidor de Jesus sem enfrentar determinadas rejeições. A resposta de Jesus é enfática. Não dá. A cruz significa que o mundo está julgado. E você está julgado, Nicodemos. Não dá para você me seguir. É um não definitivo. Se não for pela cruz, não dá. Se sua vida não for centralmente morta, você não vai para o céu, você não vai ser ressuscitado para Jesus. Não se engane esta manhã. Se o seu ego, se a sua vontade particular não for pregada na cruz, você irá para o inferno sim. E você não verá o Senhor. E eu peço que, diante de afirmações tão contundentes, você clame nesse momento para que o Espírito Santo torne sensível o seu coração. Clame nesse momento para que o Espírito Santo comece a agir no seu coração com relação à obra da cruz. Clama por tua vida nessa manhã. Não ora, desculpe a minha franqueza, não ora por ninguém aqui. Ora por você. Ora por esse seu medo
de se entregar, essa rebeldia em se justificar. Pessoas que se auto-justificam todo o tempo são pessoas rebeldes à graça, rebeldes àquela consciência primaz de pecado pessoal. Algumas pessoas têm um apuro muito grande em descobrir o pecado nos outros e conseguem de fato olhar e falar: fulano está em pecado, acredito que isso seja orgulho, acredito que isso seja maldade. Sim, Deus nos deu as Escrituras para ajudar pessoas a descobrirem os seus pecados. Você concorda com isso? Mas hoje, nessa manhã, talvez também hajam pessoas aqui que acreditam já ter alcançado. Então, começam a se perder.